Paz do Senhor a você que está em casa nos acompanhando. Eu quero que você feche os teus olhos, quero te pedir isto. E você que está aqui, certamente você tem uma família. Certamente você tem alguém com quem você cresceu. Talvez você esteja nessa cidade ou aonde você está nos assistindo. Talvez você esteja só, mas você tem alguém, você tem uma linhagem. E eu quero que você ore agora. Enquanto nós estávamos ministrando nessa canção, Deus colocou algo dentro do meu coração e eu comecei a orar. Eu comecei a orar pelas famílias, eu comecei a orar pelas casas. E eu quero que você olhe pela tua casa, pela tua família agora. Eu quero que você interceda agora pelos seus filhos, pelos seus parentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão precisando de um milagre na sua casa. E eu quero começar esta oração dizendo que o maior milagre não é a proeza que Deus faz. O maior milagre é você e eu mantermos a palavra de Deus dentro do nosso lar. Este é o maior milagre. Porque depois que a palavra de Deus entra na casa, entra na família, entra no coração de cada um, as coisas se transformam. E eu quero começar esse culto, começar essa mensagem, eu quero orar assim com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, este ambiente que foi formado aqui neste lugar, e que as pessoas estão recebendo e formando esses ambientes nas suas casas, seja propício para a entrada da tua palavra e o estabelecimento do teu reino no nosso coração, e que o mover do teu Espírito despedace as cadeias, destrua todos os muros, as divisões internas das casas no que diz respeito a relacionamentos frios, relacionamentos de fachada, relacionamentos cheios de intrigas. Deus, eu quebro agora em nome de Jesus todo o poder das trevas que tem destruído os lares. Eu profetizo agora que se abram os céus e que o teu reino entre neste lugar, e que essa mensagem que está sendo ministrada hoje possa ser estabelecida, Senhor, como um marco nas famílias, nas casas, e que os homens cuidem da sua esposa, dos seus filhos, que as mulheres cuidem do seu marido, dos seus filhos, que todos mutuamente se cuidem, se zelem, se respeitem, prezem pela palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que este ambiente, Senhor, seja perpetuado nos lares, nas casas, nesta semana, neste mês, neste fim de ano, nos próximos anos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde houver, Senhor, uma casa, um lar necessitando da tua intervenção, eu te peço agora que cada coração dentro de si possa dizer: Senhor, eu abro o meu coração e vem com a tua provisão. Fale isso para Deus agora. Fale no teu coração para Deus e diga: Deus, eu quero provisão na minha casa para isso. E eu recebo a tua palavra na minha casa. Eu recebo a tua palavra, Senhor Deus, dentro do meu casamento. Eu recebo a tua palavra, Senhor Deus, no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia. Eu recebo a tua palavra, Senhor Deus, para mudar a minha sorte, mudar o meu coração. É assim, Senhor, é assim que eu recebo. Eu estabeleço o teu altar no meu coração, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glórias a Deus. Você recebe isso, igreja? Você recebe isso no teu coração? Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, é muito bom estar aqui e poder ministrar a você, ministrar ao teu coração uma palavra que Deus colocou dentro do meu coração. E eu quero ministrar essa noite, principalmente a família. A gente tem ouvido muitas estatísticas, eu não as trouxe aqui, não sei precisamente quais os números, os percentuais,
Mas o que eu tenho sabido é que muitas famílias têm se destruído, têm se desfeito ao longo principalmente desses últimos meses, por conta do relacionamento, por causa da proximidade. Se por um lado falou-se em distanciamento, alguns lares acharam que distanciamento era ele sair de casa e dissolver a sua família. Mas em nome de Jesus, eu profetizo hoje, para quem está me ouvindo e para você que está aqui, que conhece alguém, que por acaso tenha desfeito o seu lar por causa de intriga dentro de casa, porque não suportou estar em casa todo dia, eu já libero essa palavra sobre essa família, sobre esta casa, e você leve essa palavra para essas pessoas. Essas famílias serão restauradas em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, elas serão restauradas. E é por isso que a igreja está aqui na terra, para ajudar as pessoas que não conhecem ainda, que não conseguem enxergar a necessidade da palavra de Deus dentro da família. E muitas vezes são muitas famílias que já conhecem a palavra, mas elas não estão sendo colocadas em prática. Então, a ministração dessa noite tem um título que eu coloquei como o poder da admiração na família. E eu quero que você acompanhe comigo o primeiro texto. Ixi, eu vou ter que botar os óculos, espera ainda. Tomara que você chegue na minha idade. E eu quero chegar na idade da irmã Zilda. Irmã Zilda nem óculos usa, nem irmã Zilda. Isso é bênção de Deus demais, ô Jeová. Faz isso, ora por mim, irmã, para ver se esses óculos aqui vão embora depois. Glória a Deus. Então o texto que eu quero trabalhar com você nessa noite está aqui em Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Algumas versões digam as saídas da vida. Mas sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Querido, Deus nos fez uma tricotomia. Deus nos fez uma tricotomia como Ele é trino, a semelhança do Deus trino. A trindade de Deus faz com que Jesus seja Deus, o Espírito Santo seja Deus, e o próprio Deus como grande Deus. E aquele que você atribuir é Deus. Mas nós somos feito uma tricotomia onde nós somos Espírito, alma e corpo. Mas esses três não vivem sem o outro. Mas a alma não sou eu sozinho, o espírito não sou eu sozinho e o corpo não sou eu sozinho. Então eles precisam dos três para poder viver aqui nessa terra, viver direito. Se a minha alma for embora, o espírito não vive sozinho sem a minha alma. Eu preciso da alma, eu preciso de sentimentos e eu preciso do espírito. E o espírito e a alma precisam habitar dentro de corpo. Então eu e você somos um espírito que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. Então quando nós falamos a respeito disso, e hoje eu quero falar sobre essa parte especificamente da nossa alma. Eu quero te falar da alma para que você saiba o que espera de nós aqui na terra. Uma grande maioria das mazelas que nós vivemos é por causa das disfunções da nossa alma. E muitas vezes nós somos impedidos de avançar na fé ou de entrar em fé por causa da nossa alma, das nossas emoções. Então lá em Gálatas está escrito assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes dois entram em luta um com o outro para que não façais o que quereis. Então a alma quer brigar pelo corpo e o espírito também o quer. Então quem vai vencer? É quem mais você se alimentar. Se você alimentar mais a sua alma vai dominar o seu corpo. Se você alimentar mais o seu espírito vai dominar o seu corpo.
porque o corpo faz aquilo que lhe é orientado. Então, queridos, nós precisamos disso. Então, Deus deu essa responsabilidade a nós, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Não é Deus quem vai guardar o teu coração e o meu coração. Somos nós que temos a responsabilidade de guardiões. Eu e você precisamos guardar o nosso coração. Eu coloquei aqui, separei alguns textos que falam a respeito de coração, para que a gente saiba bem o que é o coração. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo o que está dentro do teu coração, foi você que colocou, fui eu quem colocou. Então, eu vou tirar de dentro desse tesouro que está guardado dentro do meu coração, aquilo que eu permiti que entrasse ali dentro. Não tem nada dentro do nosso coração que a gente não tivesse permitido estar lá, entrar lá e ser guardado. Então, em algum momento, essa coisa, esse tesouro, esse valor, ele vai sair. Um outro texto aqui para a gente ver, Provérbios capítulo 3, 1 e 2. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Então, se os mandamentos estiverem no meu coração, guardados dentro dele, eles vão fazer com que prolonguem os meus dias, prolongue a prosperidade na minha vida. Tiago 4,8 diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente duvidosa, purifiquem o coração. Então aqui nós temos o coração, vários versículos, intencionalmente, propositalmente, eu trouxe para te mostrar algo. Mateus 6,21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o quê? O teu coração. Então, de tanto que nós falamos aqui sobre coração, eu quero poder resumir com você, que o coração que esses textos estão falando, não é o coração que pulsa aqui dentro. Não é o coração órgão, não é o cardio, mas o coração do qual ele está falando são as emoções. Guarda as suas emoções, enche as suas emoções dos mandamentos de Deus, faz com que os tesouros nas suas emoções sejam as palavras de Deus, ocupe o seu pensamento com as coisas celestiais. Isso está falando do coração, é a parte emocional, são os nossos sentimentos. Então, quando você está falando a respeito do coração, você está falando da sua mente. Você está falando daquilo que vem para cá, para dentro. Daquilo que você está pensando. Porque aquilo que eu penso, ele se transforma em um sentimento. E o sentimento, ele dá vazão ao hábito, à ação. E a ação, repetidamente, vai criando hábitos. E é isso que nós estamos fazendo na terra. Cada vez que você age com alguma coisa, antes você pensou, você sentiu, e aí você libera uma atitude, e às vezes isso se torna um hábito. Então eu quero começar falando a respeito disso, fazendo essa pequena introdução, para que nós entendamos que muitas das coisas que nós estamos vivendo aqui na terra, às vezes a gente é impedido na nossa própria fé, por causa das nossas emoções. Nós sentimos mais do que o que temos fé. Nós caminhamos mais por emoções, mais do que pela a nossa fé. E aí isso faz com que você deixe de zelar, de cuidar, ou de continuar muitas coisas na sua vida. Muitas coisas você desiste, porque o sentimento é de perda, é de desistência, é de dor.
Mas quando você coloca na sua mente um pensamento de prosperidade, de conquista, de alto valor, bom, positivo, você passa a ser uma pessoa conquistadora. Então você e eu precisamos cuidar do nosso coração, para que ele realmente encontre saídas. A Bíblia dele, ela fala que guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas. Ou seja, Deus colocou dentro de mim, Deus colocou dentro de você as saídas. O que você precisa já está dentro de você, está embutido na tua alma, no teu coração, está embutido dentro de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando até agora? Amém, queridos? Então, depois que a gente faz isso, queridos, eu quero começar a falar sobre a admiração. Porque esse é um dos objetivos, algo que Deus tocou no meu coração, para falar dentro da família. Alguém aqui alguma vez já teve admiração por um sapato? É claro que isso vai para as mulheres, mas tem homens também que querem um sapato. Antigamente os meus olhos brilhavam por aquele tal de Samelo. Era o sapato, Samelo. Os mais antigos sabem. É velho, a gente se denuncia. E aí são roupas, são carros, são pessoas, são entidades, são várias coisas. Eu acredito que você já se admirou, teve admiração por alguma coisa. E quando você está admirando alguma coisa, os seus olhos se voltam para aquilo, os seus pensamentos se voltam para aquilo, e as suas intenções também começam a fazer se voltar para aquilo. Você começa a fazer planos, você começa a conversar, e aquilo não sai mais da sua cabeça. E como eu vou estar falando aqui sobre admiração dentro do casamento, eu quero te lembrar de uma coisa que o pastor Sérgio falou há 1 ou 2 semanas atrás, quando ele estava falando a respeito dos ventos que sopravam a casa e não caía, e as outras que também passavam na mesma casa, que levavam ela a ruir. Então, nós entendemos que as coisas acontecem de igual forma para todo mundo, porque Deus é justo, mas nós vamos decidir como que está a base da nossa casa. Assim como eu estou admirando alguma coisa, esta alguma coisa vem embutida nela alguns desafios. E aí, esses desafios embutidos nesse ser, ou nessa coisa, ou nessa pessoa admirada, vai fazer com que você reconheça como que está a sua base, como que está a sua estrutura para poder receber o ser admirado, essa coisa admirada. Então eu quero falar a respeito disso daqui, na sua vida, na minha vida, a respeito disso. Eu acredito que você já esteve apaixonado, já se apaixonou. Se não se apaixonou, você vai se apaixonar. Talvez não seja por uma pessoa, mas seja por alguma coisa. Mas o princípio é o mesmo. Mas como eu quero falar sobre relacionamento, eu quero falar a respeito daquele que se apaixona. Se você já se apaixonou por alguém, Pastor Walter, eu acredito, pelo ambiente que ele mostra, ele ainda é um homem apaixonado. E isso é muito lindo e é muito bom de se ver. Eu também sou apaixonado. Eu vejo o pastor Sérgio e a Lianete também são apaixonados. E a gente começa a olhar vários casais, eu não vou falar todos, para a gente poder focar no que realmente me importa falar. Mas essa admiração, ela é uma força emocional quase que irresistível. Quem já gastou dinheiro com uma coisa que admirou muito e às vezes nem precisava, sabe do que eu estou falando. Mas quem já se apaixonou por alguém uma vez, sabe que não media esforços, não media dinheiro, distância, tempo, cansaço,
para estar com o ser admirado. Quantos não já receberam bronca da mãe, quando na época ainda era o telefone fixo, e a mãe falava, desliga esse telefone. Não, mãe, só um pouquinho. E aí você, eu vou ter que desligar. Mas aí do outro lado você ficava, desliga você primeiro. Não, você não, desliga você. Não, desliga você primeiro. Quem nunca? Isso é o que, gente? Isso é paixão. Isso é paixão. Hoje nós temos um diferencial, a tecnologia chegou e tem os WhatsApp da vida e os diversos aplicativos que se fica aí, até o tempo inteiro, em videochamada, fica se vendo. Como a gente naquela época, há 30 anos, queria estar vendo o outro assim, já ajudava pra caramba. Mas o que eu quero deixar bem fundamentado é esse conceito da admiração. É a tendência emocional para demonstrar respeito, estima, consideração, simpatia por algo ou alguém. Então esse conceito está presente na vida de todos nós. Tudo que a gente vai fazer existe uma admiração. Mas dentro da nossa casa, isso é fundamental. É fundamental você e eu termos admiração ainda dentro da nossa casa. Como é que o nosso lar, a nossa família, ela foi construída? Se você ainda não tem uma família construída ou não está namorando, está solteiro, solteira, você vai poder aproveitar agora as dicas que eu vou te dar. Vai anotando aí. A primeira coisa que acontece quando você vai querer namorar, o teu coração acelera. Você olha para aquela pessoa e muitas vezes você fica desconcertada, porque você gostou tanto daquela pessoa que parece que você está dando mole para ela. E aquilo começa a tomar força dentro de você. E foi assim que eu comecei a me apaixonar. A maioria começa assim. Tem gente que começa no meio do corredor, cai os livros, um olha para o outro, aí surge aquele coração no meio. Né? Tem gente que é assim, mas começa com um interesse. Começa com um chamado de atenção. Você olha para outra pessoa, guarde isso que eu estou te falando. Você olha para outra pessoa, a outra pessoa te olha, e você começa a guardar na mente pensamentos sobre ela. Isso não sai da tua cabeça, e todo dia você pensa, e eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que saber onde que ele mora, onde que ela mora, o que ele faz, onde que ele almoça, onde que ela almoça. E vai gerando interesse, vai gerando um sentimento, até o momento de você se atrever a buscar e estar com ela. O ser admirado faz você ir ao encontro dele. E ali naquele momento você começa a construir um relacionamento com aquela pessoa. E essa semana eu achei interessante, falando nisso, eu lembrei de uma coisa. Estava conversando com alguém lá em casa e falou, fulano disse que estava namorando com a menina lá. Mas a menina, na hora que descobriu que ele estava namorando com ela, terminou tudo. E é algo que acontece com isso, gente. A admiração é tão forte que a pessoa fantasia. Ela entra num estado onde a mente dela cria um ambiente agradável para ela. E a admiração é tão forte que ela entra nessas fantasias. E ele namorava sozinho com a outra pessoa. E a outra pessoa falou, não, eu não quero namorar com ele não. E foi lá e terminou, falou, não quero nada contigo. E eu achei interessante, e eu trouxe essa ilustração, porque a nossa vida funciona assim. Quantas pessoas já se desiludiram, porque gostaram de quem não gostava dela, a admiração subiu, cresceu, mas não foi correspondida, assim é a vida. Mas tem outro pé de calçado para você, amém, querido? Não é pé de chinelo não, é pé de calçado, pé de chinelo não é para você não. Deus tem o melhor para você. E aí, quando você começa a se relacionar com essa pessoa, você percebe a afinidade, aí você chega a casar-se. E depois que você casa com essa pessoa, você começa a desfrutar de algo fantástico, maravilhoso. Quem é casado aqui? Dá um glória a Deus aí. Não, está muito xoxo esse glória a Deus, parece que não é bom estar casado. Como é que quem não está casado aí vai querer isso? Dá um glória a Deus aí forte aí, irmão. Oh, aleluia! E aí, então entra, querido, o momento do casamento, e vem aquela explosão, aonde você celebra, você faz uma festa, chama todo mundo, para mostrar a sua conquista, você está casado, você está casada, e agora é hora de exercitar dentro do seu casamento,
Agora é hora de você entrar dentro e desfrutar de toda essa admiração que você tem dentro do seu casamento. E aí aqui, querido, é onde eu quero começar a falar a respeito dessa paixão. Você construiu uma família e você vive como o pastor Walter, apaixonado até hoje. Quem ainda está apaixonado aí até hoje? O marido que não levantou a mão está ferrado chegar em casa agora. A mulher vai pegar ele. E querido, eu estou apaixonado até hoje. Sou muito apaixonado pela minha esposa. Muito. Teve uma vez que eu estava num mercado, e aí passando as compras, a maneira com que a gente conversava um com o outro, aí a moça do caixa falou: ai, que bonito, vocês são recém-casados, né? Eu falei: não. Ah, vocês são namorados? Sim, somos namorados. Mas só que nós não somos recém-casados. Nós temos já 15 anos de casado. Ela: nossa, e estão nesse amor todo? Eu falei: sim, estamos nesse amor todo. E eu digo para você, queridos, você pode viver apaixonadamente enquanto você estiver na face dessa terra. É possível. Você pode viver o melhor dessa terra ao lado da pessoa amada. E se você quer casar-se, querido, eu libero uma palavra profética sobre você e Deus vai trazer a pessoa certa para você. Não se desespere, você que está solteiro. Estou falando sério, viu? Estou falando sério. Não se desespere, você que está em casa, você que está acompanhando aí, se você está solteiro, solteira e quer se casar, eu profetizo sobre você. Deus vai te dar uma melhor pessoa para a sua vida. Amém, queridos? Então, a respeito disso que eu estou te falando, como eu estou te falando sobre a admiração, mas dentro do casamento, se você deixar que a admiração reduza, e aqui como eu estou falando sobre a admiração, você pode dar qualquer outro nome para você. Para mim foi mais conveniente falar admiração, mas se você quiser dar outro nome que se encaixe dentro do contexto que eu estou te falando, você pode tem total liberdade para poder colocar isso. Mas a admiração, ela fala a respeito de você prezar, valorizar, cuidar, estar perto, querer, desejar estar perto o tempo inteiro. E isso não quer dizer que é diferente a nossa maneira de cuidar das outras pessoas. Mas eu digo que a perda da admiração, eu conversava semana passada com o Giovanni, e quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Você cuida dos filhos e daqui a pouco você olha para eles e fala: meu Deus, ele está grande, como cresceu rápido esse menino, essa menina. É um piscar de olhos. Quem não está te vendo, tendo contato todo dia, bate o olho e fala: nossa, como fulano está grande, como cresceu. E isso é uma verdade. Quando você está perto, lidando com as coisas, você não consegue perceber a evolução, o desenvolvimento de algo que está debaixo dos seus olhos. E eu conversava ainda com o Giovanni a respeito da nossa performance. A gente vai crescendo na idade e a nossa mente acha que a gente continua conseguindo fazer tudo. E a idade chega e você olha para as coisas e fala: rapaz, é só eu fazer assim, 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 vai dar tudo certo. Na primeira tentativa você fala: rapaz, eu não sou mais o mesmo. Mas você não percebe. Às vezes é uma gordura que vem, que acrescenta, é uma elasticidade que você não tem mais e você trava, é a coluna que não tem mais a agilidade para levantar, e da mesma forma, é a admiração que às vezes desaparece de dentro dos relacionamentos. Você não percebe que ela foi embora, você apenas sabe dos resultados da ausência dela, que é muitas vezes um casamento frio, mecânico, palavras duras, insensibilidade, aonde você não tem mais um diálogo, mas você tem gritos, e isso tudo porque fugiu a admiração. Aonde antes você queria olhar nos olhos, queria estar perto, hoje os olhares fogem para não olhar para dentro um do outro. Pegar na mão, onde antes eu queria o tempo todo pegar na mão,
Abraçar, hoje, o cara sai na frente e a mulher fica para trás, porque algo foi perdido ao longo desse tempo, depois do casamento. E tem muita gente que fala, eu não vou casar não, porque eu não sou casado e a minha vida está funcionando muito bem. Porque eu já vi muita gente que depois que casou, estragou tudo. Mentira do diabo isso. Isso não existe. O que existe são pessoas que decidem viver diferente depois que elas alcançam o casamento. E aí o que eu estou te falando aqui é saúde para a sua vida. Então, quando a perda da admiração começa a chegar na casa, começa a mudar também o foco. A visão do casamento já não é mais a mesma. O tom de voz muda. Você sabia que o tom de voz muda? O tom já não é mais aquele, benzinho, tudo bem? O que é? O que você quer? E as coisas vão acontecendo desse jeito. Mas tudo isso, o que tem a ver com o que eu te falei no início? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Porque tudo que nós estamos falando aqui, está falando de coração, mente. A maneira com que a sua mente está enxergando as coisas é a maneira com que você vai reagir dentro da tua casa. E dentro da tua casa, casamento é excelente, mas carrega consigo algumas responsabilidades. E não é ensinado isso daí na escola. Você aprende muitas vezes, na minha gíria que eu falo, na tora, na cara, quando as coisas dão errado. E se você tem a oportunidade, você procura alguém para falar. Mas, no geral, você vai tentar resolver sozinho, segundo o que você vê acontecer por aí. É ou não é? E as pessoas, geralmente, elas vão procurar, principalmente aqueles casamentos, ou aquelas pessoas que tiveram casamentos arruinados. Pessoas que têm um conselho diferente de edificação, mas falam para você parar com tudo, cessar com tudo. Por quê? Faltou a admiração. A perda da admiração faz mudar o olhar, as cores, os sonhos. As pessoas param de sonhar, elas desistem de projetar, desistem de planejar, desistem de viajar. Quantas pessoas não querem mais viajar porque os filhos chegaram e dá trabalho? A mulher quer comprar roupa, a mulher quer comprar biquíni, o cara quer arrumar o carro, quer fazer não sei o quê. Então, todas essas coisas são ajustáveis, mas isso também faz com que o olhar mude. Então, a perda da admiração faz mudar a qualidade do tempo. Onde antes queria passar o tempo todos juntos, hoje as pessoas, por falta de admiração, elas falam, eu não tenho tempo para isso. Eu estou cansado. Eu não quero mexer com isso agora. Eu não tenho interesse nisso. Lá vem você outra vez com esse mesmo papo, esse mesmo assunto. Então, tudo isso que eu estou te falando fala sobre a perda da admiração. A perda da admiração faz com que a atenção mútua não venha mais. O casamento não é mais prioridade. A prioridade é quem? É o filho. A prioridade é a sogra, é o sogro, são os amigos. E isso tudo vai minando o relacionamento conjugal. E se você não está casado hoje, fala, pastor, essa palavra não é para mim. Deus vai usar você para ajudar alguma família que precisa do que você está escutando. Nenhuma palavra é em vão. Nenhuma palavra é gasta, é jogada à toa. Quando você perde a admiração, o sacrifício muda. As pessoas começam a falar, eu não posso. Eu não tenho tempo. Isso aí você se vira. Dentro dos casamentos começam a acontecer esse tipo de coisa. Então, os relacionamentos passam a ficar mecânicos. Eles passam a ficar administrativos. Então, a palavra de Deus, ela sempre diz, queridos, que no mundo nós teremos aflições. Nos casamentos, a coisa mais maravilhosa que tem é você sentar e conversar, e orar, e buscar, trazer a palavra de Deus para dentro dele, e dizer, Senhor, a minha vida, minha casa está em tuas mãos. Isso faz com que o casamento seja pleno. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 5, versículo 21. Esse texto é muito conhecido,
e é onde as famílias ou o casamento é assemelhado ao relacionamento da igreja com Cristo. Então, de 21 a 27 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui está o equilíbrio das famílias. Quando a gente tem o entendimento de que tanto um quanto o outro tem responsabilidade na construção deste ambiente. Não é só o homem que é obrigado a amar, mas a mulher também a trazer a sujeição dentro do seu casamento. Então, aqui neste momento, a igreja está perto do noivo. Nesse texto aqui, a igreja quer ficar próximo de Jesus. As esposas querem ficar perto dos seus maridos? Os maridos querem ficar perto das suas esposas? Então, o que eu tenho visto por aí são muitas pessoas queixosas dos seus relacionamentos em casa, queixosas da maneira com que são tratados, da maneira com que conversam, com que falam. Então hoje nós temos a experiência para poder trazer cura para os relacionamentos de lá de fora, para que quebrem-se tantos divórcios, para que parem de fazer tantas separações, tantas brigas e tantas famílias destruídas, tantos jovens perdidos sem referência de pai, de mãe, de um lar bem ajustado. Quem vem de famílias assim sabe do que eu estou falando. Então, quando essa relação se quebra, a admiração, você pode perceber que as outras coisas vão se desdobrando de forma danosa. Eu chamo de admiração. Quando eu olho para minha esposa e paro de ver valores nela, eu posso parar de investir nela, de investir no cuidado, de investir no tempo para estar com ela. É preferível arrumar alguma coisa do que estar, porque ela não fala aquilo que eu acho que é agradável. Então, essas coisas vão acontecendo lá dentro da família. Então, o que destrói essa admiração da qual eu estou te falando? A morte da admiração, eu achei muito forte essa frase aqui, quando eu falava sobre isso, pesquisava. A morte da admiração pelo outro é um dos efeitos mais devastadores no sentimento da relação de amor. Porque você para de investir, você para de olhar, você para de cuidar, você para de desejar estar perto. Quando antes a paixão te levava, te arremetia para essa pessoa, se você perde essa admiração, você perde também o desejo de estar próximo, perde o desejo de estar perto. Então eu estou te dando todos essas bagagens a respeito da admiração e da falta dela. E o que provoca, o que destrói uma admiração? E eu repito aquele texto: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. As coisas que acontecem no nosso relacionamento não podem destruir a admiração que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha casa. Os desafios eles vão vir, mas eu não posso perder o foco naquilo que eu muito amei, que eu desejei, que eu fiz festa, que eu fiz muitas testemunhas olharem no início da minha casa. Eu fiz uma grande festa, convidei quase 200 pessoas. E aquelas pessoas viram o início do meu casamento, viram o início da minha casa.
E ninguém vai ver a destruição da minha casa, nem esses 200 e nem todos aqueles outros que conviveram comigo todo esse tempo. Então eu não posso perder isso de vista. Não importa a circunstância, não importa a doença, não importa o que aconteça, você precisa preservar. E isso é responsabilidade sua, guardar a sua mente. Porque você vai encontrar um monte de pessoas dizendo: sua vida está difícil demais, se eu fosse você eu ia cuidar da sua própria vida. É muita gente, não é pouco, mandando você desistir, mas depois ela não te dá o suporte, depois que você toma a atitude. Elas nunca fazem isso. Opiniões qualquer pessoa dá, mas conselhos, somente aquela que ama você. Aquela pessoa que te ama, ela vai te aconselhar. Ela vai estar perto de você e vai dizer: olha, isso que você está fazendo pode destruir a sua casa. Não olhar para o seu marido, não olhar para a sua esposa, não olhar para os seus filhos, pode levar você à ruína. Então isso que eu estou te falando é de que ninguém quer se casar para destruir o seu relacionamento mais à frente. Ninguém quer ter filhos para depois abandoná-los. Todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer ter uma família. Mas eu também tenho que estar disposto a cuidar dessa família, a cuidar dessa casa, e zelar com todo fervor, com toda a energia, mesmo nos momentos difíceis. Hoje o pastor Sérgio esteve abrindo essa reunião, falando a respeito da nossa força, o que nos move, o que nos motiva a estar na casa de Deus, e o que motiva você a estar dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Tem que ser muito maior do que todos os problemas que te batem à porta. Então nós precisamos aprender a cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos sentimentos, pensamentos, as nossas atitudes dentro da nossa casa. Então isso que eu estou te falando pode estar salvando o teu casamento. Se não estiver, vai ajudar você a ajudar outros relacionamentos. Então a minha vida hoje é falar com essas pessoas para que elas mudem a sua forma de pensar acerca daquilo que elas estão planejando, de ruim, de resgatar a sua admiração. Então, o que provoca a perda da admiração? Palavras duras, arrogância, falta de respeito, principalmente diante de outras pessoas. Ela já não é muito tolerada quando está dentro de casa. Mas quantos maridos colocam as esposas em situações vexatórias no meio de todo mundo? Mulheres que fazem isso no meio de todo mundo também com seus maridos. Não resolvem suas diferenças ou os problemas que precisavam ser resolvidos dentro da sua própria casa. Casais que falam mal de outras pessoas, principalmente na frente dos filhos. E eis aqui, querido, eu quero falar para você algo que é um conselho que eu dou a você que tem filhos. Muitas vezes nós nos pegamos conversando sobre algum assunto da igreja e falamos nomes. E muitas vezes os nossos filhos não estão acompanhando o cenário. E um nome que você fala dentro da sua casa, que o seu filho ouve, ele pode nunca mais querer vir para a igreja, porque ele não vai se sujeitar mais ao que ele ouviu do pai e da mãe, e o pai e a mãe estão tolerando, mas tem uma fé firme e estão caminhando, mas o filho não faz isso. Então, fofocas, intrigas, estas coisas vão minando a admiração, promessas não cumpridas, desilusões dentro da própria casa, traumas familiares, todas essas coisas vão minando a admiração, vão rachando, trincando. Eu não sei se vocês já quebraram um espelho e ele ficou lá ainda em pé, mas quando você olha para ele, você já não vê mais a mesma imagem. A admiração é como um espelho que foi quebrado, mas continua dentro da posição, com todos os fragmentos. Você olha e você sempre vai ter uma imagem distorcida. Nada parece que se encaixa. E aí, quando você vai tentando remontar isso, você não consegue. Você não consegue ver direito mais. A falta da admiração
destrói os espelhos das famílias. E isso vai acontecendo diante dos nossos próprios olhos. A falta do olhar, as pessoas não conseguem mais olhar nos olhos. Em algumas atividades que a gente faz com famílias, a gente tem uma dinâmica que a gente pede para o casal ficar de frente um para o outro, de mãos dadas, e olhar nos olhos. Gente, como que isso é constrangedor para muitos casais. Eles não dão conta. Eles olham para o chão, eles olham para cima, eles olham para frente, dão um risinho, mas não conseguem fazer isso. E as famílias não estão conseguindo olhar no olho um dos outros. E hoje nós estamos vendo esse problema da pandemia. E isso está acontecendo dentro dos lares. E as pessoas não estão conseguindo resolver essas coisas, porque elas não sabem como resolver. Elas ficaram gordas, ou ficaram, nada contra os gordos, tá, gente? Mas é porque tem gente que quer fazer uma atividade e fala, eu não vou fazer isso porque eu estou gordinho. Gente que perdeu a elasticidade e sabe que não dá conta mais de ir. Gente que não dá conta mais de fazer as coisas. É como isso, quando eles se percebem, não tem mais ferramentas. E a grande quantidade de casais que está vivendo nesses dias, são pessoas que estão vivendo uma fachada. Dentro de lares cristãos, evangélicos, muitos lares vivendo fachada. Talvez não tenha a separação como uma meta, mas o casamento, a família, ninguém se entende, o filho não respeita mais o pai só fala grosso com a mãe já não cuida mais tanto do marido, e assim nós vamos vivendo como se tudo isso fosse normal. Não é normal. O que é normal? É você se assentar à mesa com a sua família, é você montar uma mesa, olhando um no olho do outro, e conversar, e rir. Isso é normal. É você ver a esposa orando pelo marido, a esposa orando pelos filhos, o marido orando pelos filhos, orando pela esposa. Isso é normal, porque nós somos cristãos, porque nós estamos dentro de uma casa que é pró-família, aonde a família é a base de toda a sociedade, e nós pregamos isso, e a nossa casa muitas vezes está em momentos de ruína, mas isso é consertável, isso é ajustável. Se eu cuidar do meu coração, se eu cuidar da minha mente, isso tem solução, isso tem reparo, isso tem conserto. Não basta apenas você estar orando, a oração é excelente, mas eu preciso agir, eu preciso pedir perdão, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso mudar a minha fala, a minha maneira de pensar, para que eu possa abraçar de novo o meu filho, a minha filha. Eu preciso abraçar novamente a minha esposa, eu preciso novamente sentir o calor. Quantos casais, homem e mulher, não estão se abraçando mais? Estão vivendo como coleguinhas, como amigo dentro da sua casa, cristãos, evangélicos, que professam a palavra de Deus. O que eu estou falando para você é sobre admiração, um sentimento pequenininho. Tem como mudar isso? Tem como mudar. Tem como mudar. Mas é isso é assunto para um outro dia, que eu não sei quando o pastor Sérgio vai me dar a oportunidade. Mas isso que eu estou falando para você, pode ser resgatado. A sua casa pode ser resgatada. A casa de alguém que você está perto pode ser resgatada. E isso tem solução. Eu queria que você se colocasse em pé para a gente orar. Eu queria que você lembrasse de alguém, não sei se a sua casa está passando por algum tipo de problema dessa natureza. Eu não sei como que está a sua vizinhança. Se você conhece alguém que está próximo de você e você vê que o casamento parece que acabou. Eles não se tratam mais como antes. Eu queria que você intercedesse agora por esta pessoa. E eu quero orar por você. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse para cá e se posicionasse. E eu quero orar. Você pode resgatar. Romanos 12,
diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dentro das famílias, é possível viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se eu mudar a minha mente, se eu mudar o meu coração. A palavra de Deus lá em Salmos diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura, em Provérbios, desculpa, mas a dura suscita a ira. Nós precisamos voltar a aprender a falar com a esposa, com os filhos, principalmente. Já vi muitos lares que a maneira de falar com os filhos é o mesmo tom de bronca, o tempo inteiro. Se vai pedir alguma coisa, é pedindo, dando bronca. Não existe um elogio mais, não existe um abraço mais, não existe um reconhecimento, não existe um obrigado, e isso vai fazendo com que a admiração dos filhos nos pais vá se derretendo. Então quero orar por você e por todos aqueles que você esteja lembrando agora, que precisa disso, para que essa realidade desse mundo de hoje possa ser mudada, quando Deus alcançar o coração dessas famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, por cada família que está aqui representada. Nós não conhecemos, Senhor, como está o relacionamento, ou a admiração que essas pessoas têm umas pelas outras dentro da sua casa, mas nós sabemos que o Teu Espírito, quando convidado a entrar nos lares, a entrar nos corações, o grande milagre passa a acontecer. Os lares aonde houve traumas, brigas, intrigas, coisas horríveis, a Tua palavra vem, e pela Tua palavra com águas vem limpando, Senhor, os corações machucados, os corações traumatizados, situações vexatórias que aconteceram nas famílias, quantas mentiras, quantas promessas não cumpridas, quantas palavras duras foram liberadas dentro destes lares, e foi se escasseando, Senhor, o valor e a admiração. Senhor, nessa noite, eu peço que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada vida agora, e as suas mentes e corações sejam transformados, tal qual fala em Romanos, que o coração transformado, a mudança da mente, a não adequação ao padrão deste mundo, faz com que a gente passe a experimentar o padrão do céu, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, eu profetizo nos lares a Tua restauração. Eu profetizo, Senhor Deus, maridos atenciosos. Eu profetizo maridos responsáveis, enérgicos. Eu profetizo, Senhor Deus, maridos que tenham, Senhor Deus, atitude. Maridos que sejam prontos para resolver as questões domésticas e de relacionamento com os seus filhos. Eu profetizo, Senhor Deus, mulheres não queixosas, mas mulheres apoiadoras dos seus maridos, que valorizam cada um deles, mulheres que cuidam da sua casa e que não desistiram de cuidar dos seus filhos. Eu profetizo mulheres doces, homens doces dentro da sua casa. Eu profetizo o lar harmonizado. Deus, eu profetizo que as suas casas haverá refeição, aonde todo o conjunto estará junto ali.
pai, mãe, filhos, e todos estarão com prazer ali naquele lugar. Deus, eu profetizo que a palavra de perdão seja exercitada dentro deste lar, que a palavra de perdão esteja ali dentro, curando feridas, destruindo as cadeias de morte, e da destruição, e do divórcio, em nome de Jesus. Na tua casa haverá o padrão celestial, eu profetizo isso em nome de Jesus. Você recebe isso na sua casa? Você que está nos acompanhando recebe isso? Diga amém aonde você está. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, eu quero que você ore pela sua casa. Ore, profetize pela vida de alguém agora, enquanto nós cantamos em nome de Jesus.